Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Desejo a você e a toda a sua família uma semana abençoada em Cristo Jesus. Nós estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus hoje, 2 Samuel, capítulo 7. Lembrando, irmãos, que o nosso propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Vá aplicando o que você tem aprendido aqui, à luz da palavra de Deus, em sua vida. A nossa playlist está aí disponível, você pode convidar mais pessoas para participarem conosco e também você pode acessar toda a playlist. Começamos em janeiro, dia 1º de janeiro, primeiro capítulo de Gênesis, e estamos aí em 2 Samuel, capítulo de número 7. Vamos juntos percorrer toda essa jornada. Você pode ver quantas vezes quiser e se aprofundar no conhecimento aí do Senhor. No capítulo 7, meu querido irmão, nós vamos ver algo que nos chama a atenção. Eu quero falar sobre o tema Uma Casa Abençoada para Sempre. Quando nós vamos definir se uma pessoa é abençoada ou não nos dias de hoje, nós geralmente julgamos que aquela pessoa é abençoada, bem-sucedida, pela nossa ótica humana. O que seria um brasileiro, um cidadão brasileiro abençoado? Bom, ele tem que cumprir algumas expectativas que todos têm. A gente julga alguém que é bem-sucedido, alguém que é abençoado, alguém que tem um bom casamento, alguém que conseguiu adquirir uma casa, alguém que tem um bom carro para se locomover, e alguém que tem uma estabilidade aí financeira, conseguiu um bom emprego, tem os recursos suficientes para viver. Mas essa ideia de abençoado, de bem-sucedido, não tem a ver com a perspectiva das Escrituras. Porque a Bíblia vai dizer para nós, não que essas coisas não sejam boas, viu? Essas coisas são boas, mas elas não definem se você é uma pessoa abençoada ou não. Aqui, no último versículo do capítulo 7, Davi está fazendo um pedido ao Senhor. E pedindo, Senhor, que a minha casa esteja para sempre diante de Ti e que a casa do Teu servo seja abençoada para sempre. Então eu quero mostrar para os irmãos o que faz uma casa ser abençoada. Davi vai receber essa promessa da parte do Senhor a partir do momento que ele toma algumas decisões e eu queria trazer e aplicar na sua vida. A primeira delas é que Davi se sente desconfortável morando em um palácio de cedro. Hirão mandou fazer um palácio para Davi e Davi ficou desconfortável percebendo que ele morava no palácio, mas a arca do Senhor estava numa simples tenda feita de madeira, de pele de animais, e ele ficou ali pensativo que o Senhor merece mais. E a primeira coisa que eu quero aplicar na sua vida é que nós precisamos querer sempre que o melhor seja para o Senhor. Nós não estamos aqui, meu irmão, para buscar o nosso próprio conforto, a nossa própria comodidade, o nosso próprio prazer. Nós estamos aqui nessa terra para fazer a alegria do Senhor, para agradar o Senhor, para fazer o Senhor feliz, e não para buscar a nossa própria felicidade, como muita gente tem perseguido aí, de uma maneira tão egoísta, tem feito de tudo para alcançar aquilo que eles classificam como felicidade. Davi, um verdadeiro servo de Deus, ficou incomodado em ter tanto e perceber que o Senhor não tinha a devida honra aos olhos dele. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, que assim é um verdadeiro cristão, que vai ter uma casa abençoada para sempre. Ele está sempre querendo que o melhor seja para Deus. O melhor do seu tempo, o melhor da sua energia, o melhor dos seus dias, o melhor dos seus bens. Ele não se sente confortável se ele está bem, mas ele percebe que, de alguma maneira, ele não está honrando o Senhor como ele deveria honrar. Isso o incomoda. E isso, meu irmão, esse texto é bem interessante porque Davi diz que vai construir, então, um lugar apropriado para a arca. Vai construir um templo para que a arca seja colocada. E aí Deus, no primeiro momento, a ideia era tão boa que Natan falou, Davi, pode fazer que Deus vai estar com você. Aí o Senhor vai até Natan e falou, volta lá, não falei nada disso, volta lá e pergunta a Davi o seguinte, está lá no versículo 5, vai e diga ao meu servo Davi. O Senhor estava bravo, entende que Davi tinha uma boa intenção e diz para ele, olha, desde que eu tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, eu não habitei nenhum templo, mas tenho andado em tendas e em tabernáculo. Em todos os lugares que andei, com todos os filhos de Israel. Por acaso eu falei alguma coisa com qualquer das suas tribos em que mandei apacentar meu povo, dizendo, por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? O Senhor perguntando, eu te pedi alguma coisa, Davi? Eu não te pedi. E parece que o Senhor está sendo grosseiro, mas não é. É porque a ideia do Senhor habitar, meu querido irmão, no meio dos homens, os homens viviam mudando. Vamos lembrar que a peregrinação no deserto foi mudando. Eles habitavam em tendas e o Senhor habitava no meio deles em tendas. O tesouro de Israel não estava, meu querido irmão, nas suas construções, mas estava sim na presença de Deus no meio dele. Isso é que era o tesouro. Não é o palácio de cedros que emprestaria qualquer honra à arca do Senhor, mas a arca do Senhor é que emprestaria honra a qualquer que fosse o palácio, ainda que ele fosse de ouro puro. Então, irmãos, o que o Senhor está dizendo para Davi é o seguinte, Davi, obediência é o que eu quero dos meus filhos. É a obediência, irmãos, que Deus requer de nós. Se você quer ter uma vida abençoada pelo Senhor, trilhe o caminho da obediência. Uma casa abençoada, trilhe o caminho da obediência. Davi aqui teve a melhor das intenções, mas o Senhor não o pediu. E o Senhor está dizendo para ele, olha meu servo, eu não te pedi. Não era esse o propósito de Deus para a vida de Davi. Por quê? Porque Deus, ele teria um templo, nós sabemos que vai ser construído esse templo, mas não era para agora. E aí que eu quero dizer para você, meu querido irmão, às vezes nós queremos oferecer para Deus o que Ele não nos pediu. Então, não faça isso. Siga o caminho da obediência e diga sempre para o Senhor, Senhor, aquele caminho que eu devo caminhar, trilhar,
no que eu devo obedecer ao Senhor, o Senhor me mostre de uma maneira tão clara que eu não tenha dúvida. Não vá por sua própria conta, não faça um voto precipitado, exagerado, que você não possa cumprir. Deus não se agrada de voto de tolos, e a palavra para Deus é uma coisa muito séria, porque Ele tem essa palavra para conosco, e Ele quer que, como seus filhos, nós também sejamos pessoas de caráter, pessoas de palavra. A outra lição é exatamente essa, é que as promessas de Deus elas vão além dos nossos planos. Davi queria construir um templo para o Senhor, e Deus disse para Davi, não, eu não te pedi isso, mas para que aquilo não parecesse uma punição, o Senhor vem revelar os planos dele. Ele diz assim, agora diga ao meu servo Davi, agora que você já chamou a atenção dele, Natan, diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens, do trabalho, de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo Israel. Eu estive com você, engrandeci o seu nome. O Senhor vai revelar aqui que tem prazer em Davi. O Senhor também faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Mas vai agora, Davi, ele diz, quando os seus dias completarem, você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier transgredir, eu castigarei com varas de homens e açoites dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de você. Quanto a você, sua casa e seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Então, irmãos, nós podemos olhar aqui em dois sentidos. Um sentido imediato e um sentido posterior. O imediato está falando realmente de Salomão. Salomão é o filho aqui descrito que vai construir o templo, vai ser um hábil construtor, esse templo vai ficar conhecido inclusive como o Templo de Salomão, mas está falando do sentido posterior, em definitivo, que é Cristo. A gente sabe que Salomão, ele errou, ele foi castigado, ele foi punido, o reino dele não permaneceu, mas o reino do filho de Davi, que é Jesus Cristo, permanece para sempre. O templo da habitação de Deus, que é o seu próprio corpo, o próprio Jesus confirma isso, dizendo que derrubaria aquele templo, que aquele lá já não era mais de Salomão, mas o templo de Herodes. Ele falou, derruba esse templo, em 3 dias eu reconstruo. Está falando do seu próprio corpo. E nós sabemos que hoje, quando cremos em Jesus, nós somos templos da habitação de Deus. A presença de Deus não está mais entre nós, mas está em nós. E nós caminhamos para um dia nós habitarmos nele, para todo sempre. Então, irmãos, isso é maravilhoso, esse processo do Senhor, essa revelação. Davi entendeu que o projeto dele era bom, mas os planos do Senhor eram muito melhores, muito superiores. Por isso, meu querido irmão, quero dizer para você que quando você desejar honrar o Senhor, a primeira coisa que você deve fazer é buscar a direção do Senhor e dizer, Senhor, como eu posso te honrar? Pode começar, não tem problema. Se ele precisar consertar sua rota no meio do caminho, ele vai consertar e vai revelar para você que os planos dele para a sua vida são muito maiores. Essa, de fato, é uma casa abençoada para sempre. Davi seria uma bênção para todas as nações. Através dele viria o Messias, o escolhido, aquele que reinaria e colocaria todos os inimigos debaixo dos pés, além de esmagar também a cabeça do nosso adversário, a serpente, Satanás. Diante dessa revelação grandiosa, sabe o que Davi fez? Meu querido irmão, quantos de nós não aceitam? Você conhece alguém assim? Que não aceita que nada que ele planejou seja modificado? Davi poderia ter falado, Senhor, também eu não vou fazer nada não, então o Senhor vem falar lá com esse meu filho, quando ele assumiu o trono, não. Davi, quando ele ouve tudo isso sobre o Senhor, ele tem uma atitude de humildade, gratidão, e diante de uma revelação desse grandioso propósito de Deus. É uma posição de humildade, de gratidão diante dessa graça revelada. Ele vai dizer para o Senhor, Senhor, quem sou eu? O Senhor mesmo falou, eu era um pastor. Quem sou eu? Minha casa. O Senhor tem me trazido até aqui, isso aqui já é muito mais do que eu imaginei. E agora o Senhor vem dizer que o Senhor ainda vai firmar minha casa para sempre. Por isso, grandioso é o Senhor. Não há ninguém semelhante a ti. Não há Deus além de ti. Segundo tudo que nós temos ouvido, não tem nenhum povo, ó Deus, que é cuidado como o seu povo. O Senhor escolheu um povo. Muita gente acha que o povo de Israel foi escolhido por suas habilidades. Nada. Você sabe disso. A origem é Abraão. Abrão, que se chamava Abrão. Abrão e Sarai. 2 velhos, estéreis, foram levados para uma terra desconhecida. Essa é a origem frágil desse povo. O Senhor desterrou nações para dar para eles por posse uma terra que manda leite e mel. Que cuidado, que zelo que o Senhor tem. E Davi vem louvando o Senhor com humildade, com gratidão. E ele diz, Senhor, e agora o Senhor ainda me diz isso, e é por isso, Senhor, que eu me animei para fazer essa oração. E ele faz um pedido, final, ele diz, Senhor, que a casa do teu servo possa permanecer para sempre diante de ti. Interessante, Davi, esse homem maravilhoso, um homem segundo o coração de Deus, o anelo dele era pelo Senhor. É à toa que ele declara os seus anseios, descritos em Salmos, pela presença do Senhor. Ele queria que a sua casa também experimentasse isso, serviço ao Senhor, porque de fato seria uma casa abençoada para sempre. Então, aplicando isso na sua vida, meu irmão, você deseja que a sua casa seja abençoada para sempre, também uma bênção, busque isso, meu querido irmão, busque sempre dar o melhor ao Senhor. Não queira o melhor para si, dê o melhor ao Senhor. Não entregue ao Senhor aquilo que te resta, entregue ao Senhor aquilo que você tem de melhor. Melhor do seu tempo, da sua energia, da sua inteligência, da sua disposição, dos seus bens. Lembre-se que o Senhor deseja de você obediência. Não procure inovar, não pense que o Senhor é como um homem que faz qualquer coisa para levar vantagem. Não, o Senhor quer dos seus filhos que eles sejam encontrados fiéis, obedientes,
E se nós formos fiéis, o Senhor vai revelar para nós a promessa de Deus. Os propósitos de Deus estão para além daquilo que nós planejamos. Por fim, meu querido irmão, quando o Senhor revelar o seu propósito para você, tenha uma postura de humildade e gratidão diante da revelação do propósito de Deus. Como eu falei, a maior bênção que Deus pode nos conceder é a frustração quando nós estamos errados. Eu gosto muito de um exemplo que é o seguinte: imagine que você é um ótimo piloto, tem um ótimo carro, tem uma ótima pista para percorrer, e você pega a estrada, vamos supor que você já dirigiu de Belo Horizonte a Brasília, chega um determinado momento que você tem uma pista excelente para correr, é tudo plano, quase não tem curva, você tem um excelente carro, o tanque está cheio, o trânsito está desimpedido e você é um excelente motorista. Só que imagina que em um determinado momento, ao invés de você pegar a direção para Brasília, você pegou a direção oposta, indo para Belo Horizonte. Você concorda que a melhor bênção que pode acontecer com você é o seu carro estragar? Por quê? Porque imagina que Brasília fosse o propósito e Belo Horizonte o oposto do propósito, mas é aquilo que você gostaria. Você quer viver o que você gostaria ou você quer viver o propósito de Deus? Então, se você pegar a direção oposta, quanto melhor for o seu desempenho, mais longe você vai estar do propósito de Deus. A melhor bênção que pode acontecer com você é o seu pneu furar e você perceber em tempo que tomou a direção errada, ficar desiludido, não mais iludido, e seguir o caminho que você que Deus pretende para você. Seguir o propósito de Deus. Por isso, meu querido irmão, essas são as características de uma família abençoada para sempre. Se você fizer isso, pode ter certeza. Naturalmente, a sua família vai ser uma bênção, seus filhos vão aprender, a sua casa será uma bênção por onde você passar. Você vai ver a glória de Deus em nome de Jesus. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã estamos aqui para meditar em mais um capítulo da palavra.